Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio. Estamos iniciando mais uma CS na TV, canal 11 da NET, com reprise no domingo, não perca. E hoje, sem dúvida alguma, uma entrevista super especial. Aliás, já temos esses nossos programas há mais de 4 anos. É a primeira vez que nós conseguimos trazer uma autoridade desse porte e desse setor, que é um setor estratégico no país e que, neste momento, exerce um papel fundamental, sem dúvida alguma, aliás, reconhecido por toda a sociedade. Me refiro ao amigo também, Dr. Júlio César Baida, ele que é delegado-chefe da Polícia Federal em Santos. Dr. Júlio Baida, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite. É a primeira vez. Normalmente a Polícia Federal, até pela função estratégica, né, é um pouco mais reservada. Mas o senhor se dispôs a conversar um pouco conosco. Tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, obrigado por estar aqui. É um prazer, uma satisfação. A Polícia Federal, ela por investigar crimes mais específicos, em regra, crimes que tocam o interesse da União, então ela acaba não ficando tão visível quanto fica a Polícia Militar e a Polícia Civil, quanto ficam essas duas outras corporações também envolvidas na segurança pública. Mas o nosso destinatário final é a sociedade, é atender bem a sociedade. E a gente tem essa preocupação de nos aproximar da sociedade, prestar os esclarecimentos necessários para que a sociedade tenha a Polícia Federal como um órgão de segurança de sua confiança, mas que ela também entenda como ela funciona. Então, para nós estarmos aqui hoje é uma boa oportunidade. Então, agradeço muito. Muito obrigado, nós ficamos satisfeitos. Reitero em nome da diretoria o prazer de recebê-lo e a importância de recebê-lo, porque repito, sem dúvida alguma, um setor estratégico. Doutor Júlio, inicialmente, a área de jurisdição da sua delegacia, o doutor Júlio assumiu recentemente, aliás, numa linda solenidade realizada lá no auditório da Associação Comercial de Santos, sucedendo ao nosso grande amigo Reinaldo Esperandio. Grande amigo, aliás, um abraço para ele, também fez um trabalho espetacular, tenho certeza. Eu trabalhava diretamente, o doutor Júlio trabalhava diretamente com ele. Na saída do doutor Reinaldo, automaticamente o doutor Júlio assumiu. Então, relativamente recente o seu período como o delegado-chefe da Polícia Federal. Mas a área de jurisdição, para situar um pouco o nosso telespectador, qual é a área de jurisdição da sua unidade? Bom, a Polícia Federal aqui em Santos, ela responde por 24 municípios. 24? 24 municípios. Só tudo isso. Indo de Bertioga até Barra do Turvo. Então a gente pega toda, exatamente, a gente pega toda a Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Agora, esta unidade é responsável por toda essa área, mas o senhor não tem unidades descentralizadas? Não. Nós temos aqui um bom relacionamento aí com o comandante da Polícia Militar, com o diretor da Polícia Civil, e às vezes eu brinco com eles que a nossa circunscrição é a mesma. Mas a minha, ela tem uma certa ficção, né? E eles não, eles estão efetivamente o que é o correto em tese, né? Não vai aqui nenhuma crítica, mas é o correto. Você tem, digamos, estrategicamente, uma unidade aqui no litoral norte, perto ali de Bertioga, Caraguá, e a outra tiver lá, uma ali em Registro, por exemplo. Caraguá, né? Já seria da delegacia de São Sebastião. Né? Mas ali em Bertioga... Mas justamente. Mas nós entendemos assim, que é uma circunscrição muito grande, que talvez no futuro seria até interessante diminuir um pouco, mas pela Polícia Federal ter características distintas da Polícia Militar e da Polícia Civil, é possível sim a gente prestar um bom trabalho investigativo, respondendo por uma área que abranja mais do que um município. Obviamente que 24 municípios é bastante coisa, nós chegamos a 300 e poucos quilômetros aí de deslocamento entre um município ou outro. Mas a nossa característica também não seria o ideal, seria um custo-benefício desnecessário você ter uma por município. Mas, reforço, 24 municípios realmente é bastante coisa para nós. É verdade. Agora, o senhor me deu um gancho importante. São 3 unidades distintas, Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Federal. O que difere, por exemplo, a Polícia Federal em termos de objetivo, em termos de metas, em termos de área de atuação, a Polícia Federal da Polícia Militar? Traduzindo, o que cabe à Polícia Militar, o que cabe à Polícia Federal? São atribuições distintas, né? As forças de segurança pública, elas estão previstas no artigo 144 da Constituição Federal. Aí lá é tratado Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e inclusive a Polícia Ferroviária Federal, que hoje é muito pouco conhecida por conta de não possuir um efetivo.
E ali os parágrafos ali do artigo 144 vêm e tratam de cada uma delas. E a distinção está nas atribuições. Então a polícia militar ela é uma polícia preventiva. Ela é responsável pelo policiamento, pela prevenção, para que o crime não ocorra. Pela segurança pública como um todo. No momento preventivo. Existe uma diferença clássica dos órgãos de segurança pública, que é preventivo e repressivo. Numa leitura assim muito breve, numa explicação assim simples, a polícia militar seria a polícia preventiva e a polícia federal e a polícia civil seriam polícias repressivas. E aí nesse momento a polícia civil teria atribuições residuais e a polícia federal atribuições específicas. E o residual não pode ser entendido como algo menos, muito pelo contrário. Aquelas tarefas que não foram especificamente designadas para a Polícia Federal, todas são da Polícia Civil. Então foi lá, a Constituição foi lá e disse, olha, a Polícia Federal vai investigar crimes onde haja o interesse da União, crimes cometidos contra empresa pública, todos os demais, Polícia Civil. Olha, Polícia Federal vai investigar contrabando e descaminho. Os demais que não estiverem nesse rol de atribuições da Polícia Federal, que também é um rol bastante extenso, mas todos que não tiverem ali previstos são de atribuição da Polícia Civil. Então essa é a distinção mais fácil a ser feita. Claro que quando a gente desdobra toda essa conceituação, aí a gente desce em muitas exceções à regra. Mas o importante é que esses organismos, dentro de uma cultura moderna agora, de uma filosofia moderna de trabalho, eles trabalham integrados. Trabalham com muito contato, com muita troca de informações para prestar cada vez mais um serviço de maior qualidade para a sociedade e sem vaidade, perseguindo o objetivo comum, que é bem atender a sociedade. Isso que eu ia destacar, tem que haver a sintonia. Lógico que não são poderes constituídos, como prevê a nossa Constituição, mas vamos pegar a figura que a própria Constituição registra. São poderes distintos, mas tem que ser independentes, mas harmônicos. Esse é o detalhe importante. Vou fazer um intervalo e na volta eu vou deixar uma pergunta como gancho, porque esta unidade aqui, ela é especial, ela é específica, essa unidade de Santos. Tenho certeza que o senhor vai concordar. Por quê? Porque por trás, além de tudo que cabe, pegamos, por exemplo, existe em Campinas uma unidade da Polícia Federal? Existe. Né? Existe. Pegamos, por exemplo, uma unidade da Polícia Federal em Campinas. Tudo bem, não é um exemplo bom, mas de Ribeirão Preto. Lá tem, não tem? Tem. Então, lá eles não têm porto. Aqui eles só têm o maior porto da América Latina. E cabe a eles. Nós vamos para o intervalo e voltamos para falar também desse trabalho, dessa função, dessa atribuição e dessa missão fantástica que é fazer todo o trabalho previsto na Constituição à Polícia Federal, só que com esse detalhe pequenininho chamado Porto de Santos. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Com o nosso programa de hoje, nosso entrevistado, amigo, importante, doutor Júlio César Baida Filho. Esse é o nome completo, Júlio Baida, delegado-chefe da Polícia Federal de Santos. Deixei no final do primeiro bloco, antes do break, um gancho, uma pergunta aí. Além de tudo que cabe à Polícia Federal, o contexto desta unidade de Santos é que tem o Porto de Santos.
num bom sentido, me permito até um termo mais popular, um pepino do tamanho do bonde, né? No sentido positivo. Pepino, digo também, usando assim no sentido figurado, né, doutor Júlio? Pela responsabilidade, né? Muito, muito. Como você bem destacou, eu vim acompanhando o doutor Reinaldo em 2013, fevereiro de 2013. E logo que você chega é um processo de aprendizado. Cada novo lugar que a gente vai trabalhar... Eu nunca tinha trabalhado em área assim, com a proximidade de área portuária? De Porto assim não, como Santos não. Trabalhei em Roraima, trabalhei em Macapá, fiz alguns trabalhos em outros locais do Brasil, mas igual. O Porto Santos, eu acho que na América do Sul eu usei a figura do tem um lugar pelo que ele representa, mas foi no sentido sentido positivo. E eu lembro que até quando eu fui me deslocar pela primeira vez ali nas embarcações da Polícia Federal para conhecer ali o Canal do Porto, passar pelos terminais. Fiz a mesma coisa também. A gente se sente pequeno, né? Se sente pequenininho, uma missão daquele tamanho e me deu uma certa ansiedade. E eu até disse isso para um colega, ele falou, tenta dar um passo de cada vez, né? Porque realmente a missão é muito grande. E temos aí essa missão de patrulhar o Porto de Santos, né? O patrulhamento no Canal do Porto, também existe o patrulhamento feito pela Capitania dos Portos, existe o patrulhamento feito pela Receita Federal. Guarda Portuária também? A Guarda Portuária atualmente não tá fazendo patrulhamento no canal, mas faz o patrulhamento em terra. Né? É claro que cada órgão de segurança com uma atribuição distinta, mas todos agindo, conforme dissemos há pouco, em conjunto. Em conjunto, observando qualquer tipo de ato ilícito ali, seja qual for. E realmente é grandioso, a missão é grandiosa. Então a gente vem procurando intensificar esse patrulhamento, reduzimos muito alguns números de ilícitos penais que ali existiam, ação reconhecida aí pelos próprios terminais. Procuramos, né, quando, infelizmente, os meios têm que ser sempre adequados à missão. Então a gente procura sempre adequar os nossos meios aí da melhor maneira possível. O doutor Ciro está lá à frente do nosso núcleo de Polícia Marítima fazendo um bom trabalho. Além disso, 6 meses por ano nós temos o CONCAIS, né? Terminal de passageiros, terminal de cruzeiros. Era a pergunta que você ia me deixar de gancho, né? Que é outra grande missão. É uma grande missão. Ali é uma missão quase tão grande quanto o NEPOM. Talvez a gente não ponha no mesmo patamar, porque são 6 meses, 5, 6 meses, a gente tem um fôlego. O último navio de passageiros saiu agora, no dia 27, né? Então encerrou no dia 27 aí a temporada 2014-2015, mas já estamos nos preparando aí para a temporada 2015-2016. Inclusive, já estou conversando com o nosso pessoal aí, já fazendo a programação desse recrutamento para bem atender aqui a temporada 2015-2016, que parece que já começa no dia 8 de novembro. Olha, não faz muito tempo, mas também não é tão recente. O senhor não estava aqui, com certeza estava em uma dessas unidades do país, mas ouviu falar. Mas houve um tempo, o termo, a hora que eu falar, você vai reconhecer de pronto. Houve um tempo, apesar de nós estarmos no período atual, no mundo moderno, digamos, houve um tempo que a pirataria ainda estava aqui. Eles iam pelo mar, né? E assaltavam os navios, entravam os navios. Olha, tem anos que eu não vejo isso. E se deve à atuação, sem dúvida, da Polícia Federal, não é isso? Sim, é uma atuação compartilhada. Como eu disse, atuam ali outros órgãos públicos, né? Destaque aí para a Capitania dos Portos e a Receita Federal por meio de suas embarcações também, e a Guarda Portuária também através de suas atividades. Mas os terminais, após a implementação do ISPS Code... É isso que eu ia falar, o ISPS Code foi importante nesse contexto. Muito importante. E a criação da Sesportos, isso melhorou muito a segurança dos terminais. E os terminais operando com padrão de segurança maior, o porto como um todo começa a operar com padrão de segurança maior. Inclusive, nos últimos 3 dias, agora segunda, terça e quarta, eu estive afastado da minha missão na Polícia Federal para ter atenção total com a Sesportos. Estiveram aqui membros da Comportos e visitamos alguns terminais, sempre com essa visão de melhorar a segurança portuária como um todo e do próprio comércio internacional.
Mas o termo pirataria parece antigo, né? É. Mas é o termo próprio, né? Até algum tempo atrás, talvez 10 anos, um pouco mais talvez, ainda se observava, né? Ainda se observava o ataque pelo mar, né? Como se fosse lá atrás, né? Anos e anos, não é isso? É verdade, é verdade. Há coisa de um ano ainda a gente estava tendo ainda algum registro aí de furto a container. Coisa pequena, mas chegou a ser verificado um caso ou outro, inclusive tratado pela mídia. Mas, salvo engano, já há quase um ano aí a gente não tem esses Graças registros. a Deus. É. E a gente entende que isso se deve aí a um incremento aí dessas ações desses organismos de segurança, esses órgãos públicos com atribuições no porto, e também a melhora da segurança, da operação de segurança dos próprios terminais portuários. Investiram muito nisso. É isso. Uma pergunta mais difícil, deixar para o último bloco aí, já mais para nós entrarmos no contexto nacional. Estamos terminando o segundo bloco, mas uma pergunta mais difícil ainda dentro desse contexto regional. Pirataria foi um problema praticamente eliminado, talvez aí problemas pontuais, normais, mas a droga é o grande desafio, né? A droga é o grande desafio, porque vira e mexe, Porto de Santos é rota do tráfico internacional. É um imenso desafio. Esse é o maior desafio hoje? Eu não digo maior, mas é um dos grandes. É um dos grandes desafios que nós temos, sim. Fizemos uma operação muito grande, aí foi muito divulgada pela imprensa, Operação Oversea, na qual logramos aí apreender quase 3,6 toneladas de cocaína que tinham como destino final a Europa. Deixa eu lhe interromper até por curiosidade, e obviamente cabe perguntar, o senhor sabe os limites da resposta até em função da sua função e da legislação também. Mas quando deflagrou essa operação, que foi um sucesso, isso é um trabalho de quanto tempo para chegar no dia da apreensão? Então, as apreensões foram feitas ao longo da operação. Então, ao longo da operação, a gente identificou várias ações criminosas e fomos fazendo prisões e apreensões, até chegar ao momento da deflagração da operação. E as operações policiais, e isso a gente costuma comentar ali entre os colegas, muitas pessoas pensam que é aquele dia, né? É aquele dia onde aparece o cumprimento dos mandados de busca, aparece o cumprimento dos mandados de prisão. Mas existe todo um trabalho, uma dedicação muito grande, que pode ser de 6 meses, 7 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Tem operações aí que chegou a demorar 3, 4 anos. Meu Deus. De muito trabalho, de muita dedicação, até chegar ao seu momento de deflagração. A Oversea é uma investigação que durou mais ou menos 1 ano. Que beleza. Parabéns, aliás, foi um Obrigado. espetáculo. A droga olha, tivemos aí esses episódios recentes de 2 fuzilamentos, não só de brasileiros, outras pessoas também de outros países do mundo, na Indonésia. Lamentável, lamentável. Não dá para entrar no mérito, mas a gente fica revoltado, a pena capital, mas na Indonésia, quando a pessoa vai chegando de avião, naquele formulário que a gente preenche no aeroporto, está lá, tem um negocinho escrito no canto: proibido o tráfico de droga passível de pena de morte. Tem que condenar uma ação do governo como essa, mas também, meu Deus do céu, bom, fazer um break, um intervalo, aí nós vamos para o contexto nacional. Voltaremos em instantes. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Voltamos com o nosso terceiro bloco do nosso programa. Nosso entrevistado de hoje, o doutor Júlio César Baida Filho, delegado-chefe da Unidade da Polícia Federal em Santos, com atribuições que vão desde lá do litoral norte até praticamente a divisa com o Paraná, sendo 24 municípios. Nós conversávamos aqui durante o intervalo, eu estava hesitando em perguntar, mas perguntar não ofende, como diz o humorista, né?
Nós tivemos esses 2 fuzilamentos de 2 brasileiros, quer dizer, tivemos vários, mas especificamente de 2 brasileiros, que nos cabe mais analisar, temos que interferir aí nos outros países. Mas qual é a sua opinião? A opinião é o seguinte, a pena ela deve se sedimentar em um tripé. Repreensão, educação e admoestação. Vamos começar pela educação, né? A pessoa presa, você tem que tentar recuperar. Então, o projeto social dentro dos presídios é muito importante. Nessa busca de realmente você ter um presídio que você não vai transformar o criminoso num criminoso pior ainda. Que você tente recuperá-lo para a sociedade. Esse é um. O segundo é a admoestação. Você tem que mandar o recado para a sociedade, né? Ó, quem comete crime vai para a cadeia. Ou pena de morte. Para aquele que estiver na dúvida se ele vai cometer um crime ou não, ele pensar pô, será que eu vou cometer esse crime? Não, tem que ter uma admoestação. E o segundo é a repreensão ao ato criminoso praticado, né? Que gera esse sentimento de impunidade, inclusive, na sociedade. Aquela vítima do delito, aquela comunidade vítima de um delito, ela tem que ver que a justiça foi feita. Tem que ver que aquela pessoa que praticou ilícito penal, ela foi para a cadeia. Ela pagou por aquilo. Mas não o extremo. Né? E o extremo? O senhor concorda com esse extremo? Aí eu vou colocar a minha resposta. Eu acho que hoje no Brasil é muito fraco. A reprimenda é muito fraca. A legislação penal tem que ser urgentemente revista. Ela tem que ser revista, a legislação penal e processual penal. Mas não chegar a esse extremo? Porque se o indivíduo tem muito dinheiro, ele pode postergar ali o processo para casos aí de réus confessos que demoraram 12 anos para dar início a cumprimento de pena. Essas operações são presos em flagrante, né? De pena. Com uma quantidade absurda em relação à pena de morte, para determinados delitos, eu acho que ela poderia ser discutida com a sociedade, sim. Em relação a determinados delitos. Está certo que a discussão ela sempre cai para um lado. Está provado que em determinado estado americano, determinado país que tem pena de morte, a pena, o crime, a modalidade criminosa, ela não diminuiu. Mas tudo bem, mas essa é uma das finalidades da pena. E aquela família que foi barbarizada? E aqueles 2, 3 filhos, aquele pai e mãe que foram vítimas de uma violência sexual e assassinados depois na frente de filhos. Ou usados, né? usados como traficantes, como pequenos traficantes, como mulas, como dizem. A gente tem exemplo de crimes bárbaros. Né? Ou será que uma pessoa dessa tem condições de voltar para o seio da sociedade? Será que um pai de família desse tem que daqui 10 anos, que seja até menos, no nosso caso aqui no Brasil, quanto é que vale uma vida no Brasil? Para um réu primário, vale 5 anos de cadeia. Então o cidadão hoje tira a vida de um pai de família, o filho desse pai de família daqui 5 anos está vendo esse marginal andando aí na rua, livre, leve e solto. Então será que isso está certo? Então é claro que a gente, enquanto servidor público, nós cumprimos a lei, né? O particular, ele tem que fazer, ele pode fazer tudo que não tiver proibido por lei. O servidor público, ele só deve fazer aquilo que está previsto em lei. Então, enquanto servidores públicos, enquanto autoridade pública, a gente cumpre estritamente a lei. Todavia, entendo sim que cabe à sociedade, ao parlamento, rediscutir o Código Penal e o processo penal do ponto de vista da reprimenda e da velocidade da reprimenda aos atos ilícitos praticados. Concordo principalmente com a velocidade e principalmente com o grau da reprimenda. Isso tem que mudar. Mas eu, sinceramente, não sei, pena de morte. O exemplo que a gente recorre sempre é o dos Estados Unidos, o senhor foi muito feliz. Alguns estados têm. Diminui a violência? Não, pelo contrário. Quer dizer, mas esse é um dos pontos, né? É um dos pontos. É um dos pontos. Nós estamos terminando, só temos, infelizmente, mais 3 minutos. Eu queria entrar um pouquinho no contexto nacional. A Polícia Federal rigorosamente está na ordem do dia, né? Polícia Federal aqui, a cada 3, 4 dias tem mais uma etapa, aí, principalmente da Operação Lava Jato. Eu sei que o senhor tem os limites que a legislação lhe impõe, até por questões de segurança e também por questões estratégicas, mas a verdade é que na última década, a Polícia Federal evoluiu muito. Muito. Primeiro, se eu estiver errado, me corrija. Ela ampliou a sua credibilidade, 1. Ampliou a sua ação, 2. E, principalmente, tecnologicamente,
subiu 10 patamares, além de maior autonomia. Eu estou errado nesse diagnóstico? Não. De novo, aquilo lá, a gente falou da pena agora e os requisitos no qual deve se sedimentar. Vamos falar das instituições públicas que devem defender a sociedade. Elas precisam ter meios adequados e a Polícia Federal tem, claro que a gente sempre quer melhorar, quer andar para frente, né? Quer ver? Quer um efetivo maior? A gente sempre vai dizer que sim, mas ela teve meios adequados para trabalhar. Mas cresceu esses últimos 10 anos, obviamente, uma evolução? Ela teve a liberdade de realizar os trabalhos com independência e ela conseguiu atrair para os seus quadros, mediante de novo, né? O salário a gente sempre acha também que, mas mediante salários bons, adequados, também trouxe para os seus quadros boas cabeças, bons policiais, bons agentes, bons delegados, bons escrivães, uma boa equipe. E isso permitiu que bons trabalhos fossem realizados, as operações fossem realizadas com muita dedicação, né? Então, a disponibilidade de meios, uma remuneração adequada e a independência para agir em benefício da sociedade. Claro que a gente sempre quer melhorar, né? Lógico. A gente sempre quer melhorar, mas esse ambiente favorável ele existiu. Agora, é importantíssimo, eu tenho certeza que o senhor vai concordar, a evolução tecnológica, né? Sim, evolução. As escutas telefônicas, né? Essa evolução da tecnologia como um todo, ela ampliou a força da Polícia Federal, deu meios para que a Polícia Federal ampliasse a sua atuação. Mas a tecnologia também está disponível marginal, né? Também. Então, hoje também. a gente tem esses grandes crimes transnacionais que também são realizados por meio da internet, dessa comunicação rápida, o sistema financeiro que existe. Então, a gente também corre atrás aí dessa facilidade também que essa globalização hoje favorece para esses criminosos mais elaborados na sua sanha. Mas a escuta telefônica, com autorização sempre do Poder Judiciário, ela tem sido fundamental, né? Ela desmascara, né? Ela é importante. Ela desnuda. Ela serve como um norte, mas a vigilância, o trabalho de campo... Investigação... Ele é fundamental também. Ele é necessário. Indispensável. Infelizmente acabou, quero agradecer. Gosta de futebol? Gosto de futebol. Sou corintiano. Corintiano? Bom, então vai dizer que está preocupado com grandes torneios, só Libertadores, é isso? Não, mas aqui no Santos, aqui em Santos, a gente já aprendeu a ter um carinho todo especial pelo Então tá bom, neste domingo Santos. Tem Santos e Palmeiras, o Palmeiras ganhou o primeiro jogo, 1-0, neste domingo, e tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Vamos ver, depois para conferir. O Santos, quem vai ser o campeão? Seu palpite? Eu estou torcendo para o Santos. Então tá bom. E como bom corintiano, me cabe torcer para o Santos. Veja bem, é a favor do Santos, mas é bem isso. É para não ser o Palmeiras, o eterno rival. Doutor Júlio, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Mais uma vez nos colocamos à disposição. Somos parceiros no dia a dia também, além da amizade. Estamos à disposição, o setor empresarial à disposição, os meios de comunicação, sem dúvida, à disposição, sempre da Polícia Federal. O que precisar, estamos às ordens. Muito obrigado. Até a próxima e boa sorte nessa sua gestão de pelo menos 2 anos aqui à frente da nossa unidade em Santos. Vamos fazer o nosso melhor, uma satisfação, já estou aqui há 2 anos e meio em Santos, me sentindo muito acolhido e vamos continuar nos esforçar e fazer um trabalho cada vez melhor. Sem dúvida alguma. Muito obrigado a você pelo seu prestígio, mais uma vez pela sua companhia. Até a próxima e seja feliz.